que havia antes do Big Bang? Você já se perguntou o que existia antes do universo? Antes do tempo, da luz, da matéria? Essa pergunta parece um abismo, e toda vez que a encaramos, a mente tenta recuar. Mas hoje, sem pressa e sem medo, nós vamos olhar diretamente para esse abismo e tentar entender o que a ciência tem a dizer quando perguntamos: o que havia antes do Big Bang? O Big Bang é o início de tudo o que conhecemos. Pelo menos, é assim que a teoria descreve o começo do espaço e do tempo. Se o tempo começa no Big Bang, a pergunta, o que existia antes, parece contraditória. Ainda assim, é uma pergunta que insistimos em fazer. A curiosidade é o motor que nos empurra para além da zona de conforto. Se esse tipo de conteúdo faz você pensar, aproveita e se inscreve aqui no Astro Espaço. Deixa também o seu like, porque isso ajuda muito o canal e me incentiva a continuar trazendo esses mergulhos profundos no desconhecido. Para visualizar melhor, imagine o universo como um livro. O Big Bang seria a primeira página. Mas será que existe um prefácio, uma capa, ou até outros volumes dessa história? A física moderna tenta mapear esse terreno com ideias ousadas. A primeira delas é o universo cíclico. Nessa visão, o Big Bang não é um começo absoluto, e sim parte de um ciclo eterno. O universo expande, desacelera, colapsa, e então renasce em outro Big Bang. Como uma respiração cósmica sem fim. Essa ideia aparece em tradições antigas, que falavam em eras que nascem e morrem, e hoje retorna como hipótese científica amparada por modelos matemáticos e discussões teóricas. O apelo do universo cíclico está na simplicidade: nada começa do nada, tudo é transformação sobre transformação. Outra hipótese é o multiverso. Talvez o nosso universo seja apenas um entre muitos, cada um nascido de um evento semelhante ao Big Bang, mas com suas próprias leis físicas. Em um universo, a gravidade poderia ser mais intensa, em outro, a química da vida talvez nunca chegue a acontecer. Essa ideia não é só uma fantasia, ela emerge quando levamos ao limite algumas teorias, como inflação cósmica e mecânica quântica. E, ainda que não haja evidência direta, o multiverso serve como moldura para pensar o que antes parecia inalcançável, que o nosso tudo pode ser apenas um fragmento. Existe também a possibilidade de que o Big Bang tenha sido uma transição de fase em uma realidade maior, guiada por leis de gravidade quântica. Pense na água que se transforma em gelo. A substância continua sendo a mesma, mas muda de estado. Da mesma forma, o universo poderia ter mudado de estado, e o que chamamos de início seria, na verdade, uma passagem. Esse tipo de ideia busca unir duas teorias poderosas e, até hoje, incompatíveis: a relatividade geral, que descreve o cosmos em grande escala, e a mecânica quântica, que manda nas regras do mundo microscópico. O desafio está em construir uma ponte matemática confiável entre esses mundos. Uma variação intrigante é o chamado universo espelho. Nessa proposta, haveria uma realidade gêmea da nossa, onde o tempo corre em sentido oposto. Juntas, as duas seriam como um equilíbrio perfeito em que as setas do tempo se cancelam, formando uma simetria maior. Pode soar estranho, mas justamente por desafiar a intuição é que o conceito provoca. Se o tempo pode se inverter em outra metade do cosmos, a nossa noção de causa e efeito ganha um novo contorno. Por que essas ideias importam? Porque mesmo sem respostas finais, elas ampliam a nossa imaginação e testam os limites do que podemos conhecer. E quando pensamos no antes, acabamos caindo na filosofia. Aristóteles defendia um universo eterno, sem começo. Séculos depois, Agostinho sugeriu que o tempo foi criado junto com o mundo.
Hoje, a ciência revisita essas intuições com novos instrumentos, telescópios cada vez mais precisos, experimentos que sondam o início do espaço-tempo e simulações em supercomputadores que recriam, passo a passo, o nascimento do cosmos. Se você está curtindo esse mergulho e quer ver mais conteúdos assim, deixe o seu like agora e aproveita para se inscrever. Isso dá um sinal poderoso para o algoritmo e ajuda a manter o astro-espaço vivo e pulsando. Existe uma pergunta que sempre volta: será que o nada absoluto existiu? Uma resposta possível é que não. Em muitos modelos, o vácuo quântico não é vazio, é um campo fervilhando de flutuações. Nessa visão, o universo pode ter surgido de uma instabilidade, como uma bolha que aparece em um caldo em ebulição. O nada, então, não seria nada, e sim um oceano de potencialidade esperando a ocasião para se transformar em algo. E se a transformação é a regra maior da realidade, a ideia de um, antes, absoluto se dissolve. Calibrar a imaginação é essencial. Imagine que nossa capacidade de entender o universo é como uma lanterna acesa em um quarto escuro. Nós iluminamos partes, mas muita coisa permanece no breu. Cada teoria é um feixe de luz diferente. O universo cíclico ilumina a ideia de repetição, o multiverso joga foco na diversidade, a gravidade quântica tenta revelar a estrutura íntima da realidade, o universo espelho brinca com a seta do tempo. Nenhum desses feixes ilumina tudo sozinho, e talvez a verdade esteja na combinação deles. A tecnologia nos ajuda a ampliar esse alcance. Supercomputadores e inteligência artificial simulam o universo nas primeiras frações de segundo após o Big Bang. É como se abríssemos o livro nas páginas mais sensíveis, que foram geralmente rasgadas pelo tempo e pela própria natureza. Ao reconstruir essas páginas com matemática e dados, ganhamos pistas. E se você ficou curioso e quer começar a observar o céu por conta própria, eu recomendo um telescópio astronômico para iniciantes que está no link da descrição. Ele vem com tripé, várias lentes e filtro lunar, perfeito para dar os primeiros passos na astronomia. Comprando pelo link você ajuda o canal e transforma a curiosidade em prática, conectando teoria com experiência pessoal. Voltemos ao tempo. O tempo, como o sentimos, parece uma corrente que flui do passado para o futuro. Mas em muitas equações da física, passado e futuro são simétricos. A seta do tempo aparece quando consideramos processos irreversíveis, como o aumento de entropia. Há quem sugira que o Big Bang foi uma condição especial de baixa entropia, e que dali a seta do tempo emergiu como consequência. Se for assim, falar do antes pode exigir uma linguagem diferente, em que o tempo não é um eixo único, mas uma propriedade que surge sob certas condições. Às vezes, explicações mais simples ajudam. Pense no Polo Norte. Perguntar o que está ao norte do Polo Norte não faz sentido, porque o norte termina ali. Alguns físicos dizem que o antes do Big Bang é análogo, o tempo começa no Big Bang, então, antes, não é uma direção válida. Essa resposta é elegante pela economia, mas deixa um gosto de mistério, como se tudo que existe fosse uma ilha cercada por uma névoa impenetrável. Outras propostas rejeitam essa finalização e insistem: a névoa pode esconder uma costa maior. E quanto às implicações para a vida? Em um universo cíclico, civilizações poderiam nascer e desaparecer diversas vezes, com histórias que nunca saberemos. Num multiverso, poderíamos ser uma rara combinação de leis que permitem estrelas estáveis e química rica. Em um cenário de transição quântica, o nosso universo pode ser uma fase temporária de um sistema vasto. Essas visões expandem a noção de significado.
Em vez de procurar uma origem única, podemos reconhecer um tecido de possibilidades onde existimos por uma conjunção feliz. As observações astronômicas também entram em cena. A radiação cósmica de fundo, as galáxias distantes, as oscilações acústicas do plasma primordial, tudo isso são pistas que apontam para um começo quente e denso. O desafio é estender essas pistas para além do começo, sem perder a base na evidência. É um equilíbrio delicado, ousadia sem abandonar rigor, imaginação sem abrir mão de teste. Mesmo quando a mente cansa, a curiosidade insiste. Talvez seja por isso que conteúdos como este prendem. Eles não oferecem respostas prontas, mas um convite. Um convite para pensar junto, para duvidar de certezas, para aceitar que o desconhecido não é uma parede, e sim uma porta. Se esse vídeo está abrindo essa porta para você, aproveita e se inscreve no Astro Espaço, e deixa o like. Isso mantém o projeto vivo e ajuda a alcançar mais pessoas que querem se perguntar o que havia antes do começo. Há um último ponto: linguagem. Às vezes ficamos presos nas palavras antes, começo, nada. Elas carregam significados que funcionam bem no nosso dia a dia, mas falham no limite do cosmos. Pode ser que precisemos de uma gramática nova para falar do universo, uma gramática onde tempo é emergente, espaço é maleável, e origem é outra coisa além do primeiro instante. Essa mudança de linguagem é lenta, mas é o que a ciência faz: inventa jeitos melhores de descrever o mundo. Se você chegou até aqui, eu quero ouvir você. Qual dessas ideias faz mais sentido para você agora? O universo cíclico te convence pela elegância da repetição? O multiverso te seduz pela variedade infinita? A transição quântica te parece a ponte mais sólida? Ou o universo espelho te intriga pela simetria do tempo? Comenta aqui embaixo qual teoria te parece mais possível e por quê. Eu leio os comentários e uso suas ideias para guiar os próximos vídeos. E falando em próximos vídeos, se você curtiu esse, assiste o que vem a seguir. O que é matéria escura? A matéria escura é um dos maiores mistérios da física moderna, invisível aos nossos olhos, mas com efeitos gravíticos que moldam galáxias e tecem o universo em grande escala. É um tema que complementa o que discutimos aqui, porque também nos força a aceitar que há mais realidade do que conseguimos ver diretamente. No fim, a pergunta, o que havia antes do Big Bang, talvez não tenha uma resposta única. Mas é uma pergunta que vale ser feita, porque nos tira do lugar. Nos lembra que somos parte de uma história maior do que qualquer biografia, maior do que qualquer civilização. E mesmo que o antes seja um território fora da nossa linguagem, o ato de perguntar nos torna mais humanos. Se esse vídeo te fez pensar um pouco diferente, deixa o like e se inscreve no Astro Espaço. E, se a curiosidade bateu forte e você quer transformar isso em prática, dá uma olhada no telescópio astronômico para iniciantes que está no link da descrição. É um bom primeiro passo para sair do conceito e ver, com seus próprios olhos, um pouco do céu que nos envolve. Até o próximo mergulho. O universo não cabe inteiro em um vídeo, e talvez nem em 1000. Mas cada pergunta encurta a distância.